O texto bíblico, o pastor Celso até leu ele, né, que é o mesmo lá falando sobre Zaqueu, Lucas 19, capítulo 1, versículo 10. E nós vamos estar lendo novamente esse versículo, esse capítulo, esses versículos. E que Deus possa falar ao nosso coração nessa noite, amém? Lucas 19, 1 ao 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava, para ver por que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa palavra aqui de Zaqueu, igual o pastor falou, é uma palavra tremenda na nossa vida. Se nós formos estudar ela profundamente, ela dá vários direcionamentos de um aprendizado diferente para nós. Zaqueu, nós sabemos que Zaqueu era um publicano, né, um cobrador de imposto. O papel do publicano, ele era cobrar impostos, né? Então, quando nós somos colocados assim, uma pessoa quando ela é colocada com o papel de cobrador, ou seja, uma liderança, porque ser líder não é fácil, mas no papel de uma liderança de cobrar algo dentro de uma empresa. Quando você começa a cobrar aquelas pessoas por um resultado, e aquela pessoa não alcança o resultado, você é obrigado a penalizar aquelas pessoas. O líder, ele é visto de uma forma totalmente, visto pelos colegas da empresa como uma pessoa autoritária, carrasca, que somente penaliza. Zaqueu é um homem que ele cobrava os impostos, amém? Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. Então, no momento que Zaqueu chegava naqueles locais para cobrar impostos, imagino eu, naquela forma que era cobrado impostos daquele período, chegava lá e via o que aquela pessoa tinha. Cobrava o imposto daquela pessoa, pegava o que ela tinha e olhava, papagaio, periquito, arroz, feijão, quando não tinha dinheiro, era aquilo dali que pagava o imposto. Então ele começava a fazer aquela arrecadação. Então, diante de todo aquele povo, Zaqueu, ele era olhado como um homem miserável, um homem que tomava as coisas até daquelas pessoas que não tinham. E Jesus, ele estava passando por Jericó. Jesus, ele vinha da Judéia e ele se dirigia a Jerusalém. E lá em Israel comemoraria mais uma Páscoa naquele lugar. O itinerário de Jesus tinha que passar ali por Jericó. E Jericó era um oásis, um lugar muito lindo, um lugar muito bonito, banhado de águas, na onde que regava aquelas árvores e ficava algo bem florido, algo bem aconchegante assim para se estar. Então ali morava, era um povoado de um grande centro comercial. Ali eu lendo tudo essa passagem aqui, eu me identifiquei e falei, ali parecia o Dubai, né? Dentro de Jericó, o Jericó era o Dubai hoje nós olhando, era uma cidade no deserto, só que é algo bonito, onde que tem de tudo. Então, ali em Jericó havia esse homem, que era Zaqueu. Zaqueu, ao saber que Jesus estava chegando naquele lugar, ele teve a curiosidade de saber primeiramente quem é Jesus. Primeiro ponto, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Zaqueu, ele teve curiosidade porque ele ouvia falar de Jesus. Ele ouvia falar desse Jesus que curava, desse Jesus que fazia cego enxergar. Ele ouvia falar do Jesus que fazia leproso ser curado. Ele ouvia falar de Jesus que conversava com prostituta. Aquele mesmo Jesus, ele só ouvia falar. E Zaqueu, então, ele queria conhecer quem era Jesus.
Então ele se apressou a tentar entrar no meio daquela multidão. Mas devido à sua pequena estatura, Zaqueu não conseguia ultrapassar. Imagine uma pessoa pequena, né, no meio de algum local com bastante pessoas, naquela 25 de março, né, que tem lá em São Paulo. Não sei se alguém conhece ou não, mas só de ver na televisão já dá arrepio. Uma pessoa pequena tentando passar o meio da multidão e não conseguir. Zaqueu, ele tentava passar no meio da multidão. Ele corria à frente, subia em cima de algumas pedras para ver se pelo menos visualizava quem era o Jesus que todos aqueles falavam. E Zaqueu, ele não conseguia enxergar Jesus. E assim aquela curiosidade foi aumentando na vida de Zaqueu. Zaqueu, então, ele resolve correr. Ele já sabia o trajeto na onde que Jesus iria passar. E ele corre e sobe em uma árvore. E aquela árvore com copas largas, grandes, ele sobe na primeira instância dela, porque Jesus havia de passar ali. Naquele momento, Zaqueu, sobre aquela árvore, ele começa a aguardar a passagem de Jesus. Zaqueu tinha uma curiosidade, Zaqueu tinha um desejo naquele momento. Porque a palavra nos ensina que Zaqueu aqui, primeiramente, ele era um homem rico, era um homem bem sucedido, era um homem com uma patente alta, né, que aqui, quando você vai lendo aqui, ele era um ministro, se fosse colocar hoje, nos dias de hoje, ele era um ministro da fazenda, né, no qual cobra os nossos impostos. O Ministério da Fazenda, ele vem e faz aquela cobrança de imposto que já vem diretamente uma nota fiscal. Qualquer compra que eu for fazer hoje na minha empresa, hoje na hora ela já vem ali quanto que eu vou pagar de imposto, ou no início do mês, quando faz aquele recolhimento, ele me manda uma guia para eu poder pagar. E isso que os contadores fazem. Então, naquele momento, Zaqueu, ele tinha essa postura, ele era um homem de muitas posses, ele era um homem autoritário, era um homem que tinha uma altura ali que todos tinham que respeitar Zaqueu, mas Zaqueu, porém, ele tinha algo que ele queria, conhecer a Jesus. Algo que ele não tinha, não possuía. Porque além de tudo que ele tinha, Zaqueu era uma pessoa infeliz. Zaqueu era uma pessoa que era uma pessoa solitária, era uma pessoa que não tinha nada, era uma pessoa vazia. Muitas pessoas têm de tudo. Muitas pessoas têm posses, muitas pessoas elas têm dinheiro, têm coisas, tem várias pessoas próximas a ela, só que ela não é alegre, não é feliz, porque falta algo nessa pessoa. Falta algo na vida dessa pessoa. Durante esse período de pandemia, eu vi muitas pessoas viver solitariamente, porque a pandemia era um momento de família, porque não tinha como a gente estar em vários lugares, é ou não é? Não tinha como você estar em roda de amigo, é ou não é? Você tinha que conviver com os teus familiares. E aquelas pessoas que tinham muitos amigos, devido à sua posição financeira, nesse momento se encontraram em situação de estar solitário. Descobri que não era ninguém sem aquelas pessoas. Descobri que aquelas pessoas faziam ele ser feliz momentaneamente, mas não tinha aquela alegria no coração. Assim era Zaqueu. Zaqueu, ele tinha aquele momento, ele tinha dinheiro, tinha posse, ele tinha um cargo. Zaqueu, se ele quisesse, ele chegava ao meio daquela multidão com alguns guardas. Ele falava assim, para essa multidão, abre aqui, eu quero ver quem que é que está vindo aí. Ele tinha esse poder. Ele tinha essa autoridade, porque ele era alguém com autoridade naquele lugar. Só que Zaqueu, ele foi e saiu daquele lugar, ele saiu de dentro de si e foi correr até aquela árvore. Chegando àquele lugar, Zaqueu, ele subiu naquela árvore, porque Jesus havia de passar ali, e Zaqueu não queria nem saber quem ele era naquele momento. Zaqueu, ele não queria nem saber o que as pessoas iriam pensar dele naquele momento, porque Zaqueu, se ele fosse analisar, ele foi uma pessoa que não pensou muito bem naquela hora, porque as pessoas não gostavam dele, é ou não é? Zaqueu, ele estando naquela posição, aquelas pessoas que andavam do lado dele, que também tinha a mesma autoridade que ele, ou até mais, eles estavam olhando, poderia ver Zaqueu, falou, mas aquele cara ali não é Zaqueu? O que Zaqueu está fazendo no pé de árvore? Está virando criança novamente, subindo no pé de árvore? Ele quer ver logo essa pessoa que vai passar em Jesus. Quem é esse Jesus? Por que Zaqueu está fazendo isso? O que Zaqueu quer fazer com isso? Qual é o motivo de Zaqueu? E Zaqueu, ele não queria saber mais o que ele estava fazendo, ele queria conhecer a Jesus. Sabe, meu irmão, estudando essa palavra, o primeiro ponto que eu aprendi nessa situação, que para nós conhecermos a Jesus, a primeira coisa que Zaqueu me ensinou aqui é ter humildade. Humildade é você abandonar os teus conceitos. Humildade é você abandonar tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você possui, tudo aquilo, seu orgulho, para você ter humildade, para você receber Jesus em sua vida. Muitos de nós temos vivido muitos crentes, eu falo crente, eu não estou falando pessoas do mundo, mas muitos crentes nós temos vivido uma vida vazia. Nós estamos dentro da igreja,
Nós temos momentos que nós oramos, nós temos momentos que nós adoramos, nós temos momentos que nós nos alegramos, né? Aquele momento momentâneo, mas por dentro nós estamos vazios. Por dentro falta algo dentro de nós. Falta o amor, falta o carinho, falta o carisma, falta o amor de Jesus dentro da nossa vida. Assim como o Zaqueu, nós precisamos ter a postura, a posição, primeiramente, de abandonar e tirar de nós todo o orgulho. Reconhecer que sem Cristo nós não somos nada. Reconhecer que sem Jesus a nossa vida é vazia. Não importa a posição que eu tenho, não importa. Não importa o momento que eu tenho vivido, não importa. Não importa aquilo que nós temos feito, não importa. Mas o que importa é o que nós podemos fazer com Jesus em nossa vida. Então o publicano, né? Quem era Zaqueu? Para as pessoas, só para você ver, Zaqueu era um extorsionista, explorador, sugador do povo. Um inimigo de Israel, alguém que detestava, sendo detestado, rejeitado, mal visto pelo povo. Veja bem como que era a reputação de uma pessoa como essa. Era um publicano desprezado. Uma pessoa egoísta, mesquinha, impiedoso, que pensava apenas em si e mais ninguém. A necessidade do próximo, o sofrimento, ele não queria nem saber. Zaqueu não se importava. Então esse era o Zaqueu que estava naquele mesmo momento, renunciando todas as coisas para saber quem era Jesus. Mas sabe por quê? Ele queria conhecer uma pessoa que ouvia falar, que curava. Quantos de nós precisamos de uma cura? Cura interior. Não falo só de enfermidade. Enfermidade, o Senhor já deu conhecimento aos médicos para que possa produzir algo e tratar de nós. Mas há algo interior, há algo no nosso íntimo, no nosso espiritual mesmo. Esse tratamento é somente com Deus. É somente Deus que pode tratar de nós. Como tem sido a nossa vida? O pastor falou sobre tempo, ofertar o nosso tempo. E aquilo dali nós vamos conversando assim, você vai ouvindo e você vai se identificando com algo. O tempo, quanto de tempo que nós temos tirado para estar na presença do Senhor? Quanto de tempo nós temos tirado para estar ouvindo uma palavra, como o pastor disse, ouvindo uma oração? Então, muitas vezes a gente acorda já atarefado com tantas coisas. Eu sou uma pessoa que acordo cedo, faço a minha oração e já saio, já vou fazer algumas coisas, já vou tomar um café com meu pai todos os dias, saio, vou para outro lugar e já chego na loja e já começo a trabalhar. Muitas das vezes Silvana levanta, antes de descer, ela chega até atrasada lá sempre, né? Ela coloca lá no celular dela o louvor. Aí ela vai ouvir uma palavra lá no celular. E ela está se arrumando e está lá. E está ouvindo tal. E desce lá para baixo e dá com a palavra falando lá. Não sei nem se está prestando atenção, mas está ouvindo. Está colocando. É um tempo. É o tempo que nós precisamos ter. É aquele tempo que nós precisamos ofertar a Deus. É aquele tempo que nós precisamos ofertar na presença do Senhor. Porque se nós não começarmos nossos dias oferecendo algo para Deus, como que nós podemos esperar que Deus venha trazer algo sobre nós? Se nós não temos tempo para Deus, como foi falado naquele louvor, Deus está contando, nós contamos um com o outro e Deus conta com todos nós juntos. Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta com nós. Se nós não começar a trabalhar o nosso íntimo com o Senhor, a nossa intimidade com Deus, como que nós vamos conseguir alcançar a vitória na presença do Senhor? Nós vamos viver murmurando. Quantos crentes dentro da igreja, irmãos, eu fico pensando, assim como as pessoas aqui diante de Zaqueu, né? Jesus passando por baixo daquela árvore, olha para cima, fala: Zaqueu, desce, Zaqueu, porque hoje eu hei de pousar na tua casa. Naquele momento, aqueles escribas, estudiosos, historiadores, todos lá escrevendo, falou assim, começaram a murmurar, falou: quem é esse, né, que vai pousar na casa de um pecador? Quantos de nós na igreja, nós pecamos contra o nosso irmão? Ah, esse irmão que está pregando, não deveria nem estar ali. Ah, esse irmão que está fazendo algo na igreja, não poderia nem estar fazendo isso daí. Olha como o som está ruim hoje. Olha como que a igreja está suja. Olha como que está isso, como está aquilo. Por que não arrumam essa fachada? Porque só que ninguém tem capacidade de pegar e fazer algo diferente. Mudar aquela história, mudar aquilo dali, sem precisar murmurar. Talvez nós estamos reclamando de algo que nós mesmos podemos fazer. Assim como essas pessoas murmuravam a respeito de Zaqueu, a respeito daquilo, mas quando Jesus fala: Zaqueu, desce, porque hoje eu hei de pousar em tua casa. Jesus, ele está convidando-se a estar na vida de Zaqueu. Ele estava ali apenas falando com Zaqueu: Zaqueu, desce. Desce, sabe por quê? Porque você já teve todo esse trabalho de estar aqui.
Zaqueu, eu conheço a tua história. Jesus, ele quis dizer aquilo ali, eu conheço a tua história, eu sei quem você é. Jesus conhece quem nós somos. Jesus sabe quem é você, aqui dentro da igreja e dentro da tua casa. Jesus sabe, eu não preciso falar, ninguém precisa falar e nem contar a tua vida, mas você sabe, Deus conhece a tua vida. Deus conhece a tua história, Deus conhece o teu casamento, o teu relacionamento, Deus te conhece. Só que nós como cristão, como que nós temos agido diante do Senhor, entre quatro paredes, diante do Senhor, no momento nosso de intimidade com Deus, como nós temos agido? Zaqueu aqui, ele não se importou com nenhum daqueles homens, pelo seu tamanho, a sua falta de estatura, talvez falta de peso. O que impedia Zaqueu de se aproximar de Jesus não foi nada disso. O que impedia Zaqueu de se aproximar de Jesus era a multidão. Muitas vezes nós impedimos pessoas de ouvir a palavra, porque o nosso viver, a nossa vida, nós colocamos um espelho do que é Jesus para aquelas pessoas. Esse irmão é crente, a vida dele é torta, vive devendo os outros, vive dando nó nos outros, vive passando a perna, só tirando vantagem, é uma pessoa ríspida, uma pessoa ignorante, é uma pessoa que não respeita ninguém, é que xinga, que bate na mulher. Esse daí é o reflexo que nós emitimos para as pessoas que estão lá fora. Talvez nós estamos fazendo parte da multidão, impedindo que muitos Zaqueus se aproximem da presença do Senhor. E quando eu estava estudando essa palavra, o Espírito Santo foi ministrando dessa maneira na minha vida, não somente, porque aqui nós estamos falando de uma árvore grande, no qual levou Zaqueu a ser enxergado por Jesus. Então existe uma árvore para você, existe uma árvore, eu nem falei o tema, mas o tema é esse daí, existe uma árvore para você. É uma árvore grande no qual nós iremos correr e resguardar na presença do Espírito Santo. Sabe, essa árvore daí, ela cresce a cada momento que nós oramos, essa árvore ela cresce a cada momento que nós adoramos, essa árvore ela cresce a cada momento que nós colocamos o nosso coração na presença de Jesus, na presença de Deus, quando nós começamos a viver essa palavra. Zaqueu então, ele é convidado por Jesus, né? Jesus se convidou a estar na casa de Zaqueu. Então, Zaqueu, esse homem culto, esse homem muito poderoso, influente, ao meio daquela sociedade, da parte rica, da parte de status alto, enquanto a parte classe baixa e pobre o odiava. Zaqueu, ele ouvia os relatos de que existia um Jesus, existia um homem, no qual multiplicava pães, multiplicava peixe e dava de comer a uma multidão. Zaqueu, ele ouviu falar que Jesus conversava com publicanos, então não era uma pessoa que era resguardado somente para alguns, Jesus era de todos. E Zaqueu, ele começou a ter essa curiosidade, mas ele não queria somente por ouvir falar, ele queria ver e sentir quem é Jesus. Ele queria saber quem que é esse Jesus na vida dessas pessoas. Então ele decidiu não somente procurar, mas também ouvir esse Jesus. Quando Jesus se convida a estar na casa de Zaqueu, que é algo maravilhoso, irmãos. Jesus, ele bate a porta todos os dias. Essa palavra, ela fala que ele bate a porta todos os dias. Se você abrir a porta do teu coração e convidar, deixar Jesus entrar, ele entra na tua casa. Ele entra na tua vida. Zaqueu aqui, ele tomou a decisão em deixar Jesus entrar na vida dele. Ele tomou a decisão em tomar essa decisão de deixar Jesus entrar na casa dele. Então Zaqueu, ele foi convidado por Jesus a estar na casa dele. Então até mesmo ele desceu e foi à sua casa com Jesus. Só que Zaqueu, ao levar Jesus para a casa dele, ele não somente abriu a casa dele para Jesus apenas, mas sim para toda aquela multidão que estava acompanhando e quis. Porque no meio daquela multidão que murmurava, também tinha pessoas que eram curiosas, que queriam saber, vou para me ver no que isso vai dar. Eu vou para saber o que vai acontecer com esse rapaz. Eu vou para conhecer, porque eu conheço quem ele é hoje, mas eu quero saber daqui a pouco quem é ele, quem vai ser ele, como que vai agir. Eu quero saber qual que vai ser a atitude dele. E existe pessoas ao seu lado dessa forma, que fica te olhando, que fica te observando, vendo os seus erros, vendo as suas lutas, vê o teu sucesso para ver o que vai acontecer com você. Zaqueu, então, ele convida não somente a Jesus, mas ele também convida aquelas pessoas que seguiam a Jesus a entrar na sua casa. E naquele momento, Zaqueu toma uma decisão. Ele fala assim, Senhor, metade de tudo que eu tenho, Jesus não pediu para Zaqueu fazer nada disso. Metade de tudo que eu tenho, eu dou aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Jesus então fala que ali
houve salvação naquela casa. Não na vida de Zaqueu, mas naquela casa. A vida de Zaqueu mudou a história da família dele. A atitude de Zaqueu mudou a história daquela casa, mudou a história daquele lugar. Se nós formos continuar e nós formos deduzir essa passagem, provavelmente aquele lugar mudou por causa uma pessoa da grande sociedade entregou a vida a Jesus. Aquela pessoa mudou a sua história. Aquela pessoa provavelmente o caráter dela muda. Tudo dela muda porque é o primeiro amor. A oração da irmã Sandra falando sobre o primeiro amor. Falando sobre o primeiro amor. Nós crentes, nós precisamos voltar àquele primeiro amor. Realmente, nós precisamos adorar o Senhor como um primeiro amor. Eu lembro até hoje, quando eu me converti, aquela igreja, ela tinha uma ligação com uma igreja nos Estados Unidos. Então, constantemente vinha pastores de fora, para estar ali. Então, muitas das vezes, aqueles pastores, eles ministravam, eles levavam, e tinha aquele quebrantamento naquele momento, e tinha um apelo. Naquele apelo, praticamente, quase todos os apelos eu estava à frente. Mesmo sendo crente, mesmo sendo convertido, estando lá, batizado, eu estava lá à frente, me arrependendo do que eu havia feito, pedindo perdão a Deus, reconhecendo os meus erros, e tomando posse do novo de Deus na minha vida. E Deus continuava mudando, transformando a cada dia, fazendo com que nós pudéssemos crescer. E isso eu tenho em minha vida. Eu lembro muito bem disso daí. E hoje nós somos pessoas diferentes. Se eu for olhar minha história como eu era antes, para a história que eu sou hoje, Cristo escreveu uma nova história na minha vida. Jesus escreveu uma nova história na minha casa, na minha família, assim, porque eu vejo não somente nós temos lá o nosso lar, a minha família por inteiro, eu posso dizer assim, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor e adoramos esse Deus vivo. Eu e a minha casa nós temos tentado a cada dia adorar melhor a Deus. Como nós somos seres humanos, nós somos pessoas, nós somos falhos, temos erros. Mas a cada dia Deus ele nos mostra para poder acertar. Nós precisamos aprender a acertar. E para isso nós precisamos mudar a nossa vida diante do Senhor. Como crentes, como irmãos em fé, como pessoas ali fora, como pessoas... Então nós precisamos a cada dia ser como Zaqueu, nos arrepender, entregar os nossos caminhos ao Senhor, deixar de lado o orgulho, deixar de lado tudo aquilo que nós possuímos, tudo aquilo que nós temos. Nós precisamos entender que para nós vivermos uma vida com Cristo, nós precisamos desprender de tudo desse mundo, para que nós possamos desfrutar do melhor dessa terra. Porque o Senhor é o nosso pastor, irmãos. Assim diz a palavra, e nada nos faltará. Porque o Senhor é o nosso pastor. Então por que nós nos preocupamos com o que há de haver, de comer amanhã? O que há de vestir amanhã? Se eu for analisar o janeiro, como pessoa, como empresário, como uma empresa que nós temos, for analisar esse janeiro, irmãos, foi o pior mês da nossa história. Pior mês, posso dizer para vocês. Mas o Senhor tem suprido. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos defendido. O Senhor não tem deixado nós cairmos. O Senhor não tem deixado, falar igual o pastor Juliano falou, o Senhor não tem deixado a peteca cair. O Senhor tem nos mantido de pé. Independente das circunstâncias, da situação, nós comemos todos os dias, nós bebemos e dormimos todos os dias, nós descansamos no Senhor todos os dias, não perdemos nenhuma noite de sono, até na enfermidade que minha filha teve, o Senhor colocou a mão e foi algo brando, não precisamos gastar com medicamento caro, o Senhor veio nos guardando nos mínimos detalhes. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É o Deus daquele que cuida de cada um de nós. Assim como Zaqueu, um homem cobrador de impostos. Um homem que repudiava as pessoas que não queriam nem saber. Era um homem que desprezava o menor para ele continuar sendo o maior. É um homem que tomava daquele pequeno tudo que ele tinha para manter a maioria de tudo aquilo que ele tinha. Ele vivia com a riqueza dos outros, roubando, tirando, porque roubava. Porque ele tirava não somente aquilo, mas ele extorquia muito mais daquilo que era para ele cobrar. É a mesma coisa eu estar aqui, a alfândega, ou ali a própria... o próprio imposto meu vim cobrando, além daquilo que é para ser cobrado. O que eu vou fazer? Eu vou na justiça, vou requerer e vou pegar de volta. Naquele período não tinha isso. Não tinha como requerer nada. E esse mesmo Zaqueu, ele teve um encontro com Jesus. E a história e a vida dele foi transformada e mudada. Amém? Eu quero que você se coloque de pé nessa hora, irmãos. Quero pedir para o irmão Sérgio, que você coloque um louvor, irmão Sérgio. Nesse momento aqui, nós vamos
entrar no momento de oração, antes de finalizar essa ministração. Que nós precisamos assim reconhecer, primeiramente, quem sou eu diante do Senhor? Quem sou eu diante do Senhor? Quando Jesus disse para Zaqueu, Zaqueu, desce dessa árvore, né? Zaqueu, ele praticamente desceu tão rápido que deve ter quase caído daquela árvore, ele não sabia nem o que fazer, porque ele não conhecia Jesus, e Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Veja bem, Zaqueu foi naquele momento falar com Jesus, conhecer Jesus, ele só queria